Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui com a nossa segunda lição. Já quero agradecer a você que se inscreveu no canal, você que comentou, você que participou. Graças a Deus já estamos aí com 611. E eu quero pedir a você que ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o seu like, participa, ativa aí o sininho para que você possa receber todas as notificações das nossas novas lições. E hoje nós vamos abordar aqui 1 Coríntios, capítulo de número 2, a mensagem poderosa. Você percebeu que na primeira lição era o capítulo 1 e 3. Nessa aqui nós vamos já para o capítulo número 2, tá certo? Então vamos iniciar aqui a nossa lição. Como eu já falei, o tema é a mensagem poderosa. Leitura bíblica para todos. 1 Coríntios 2, do 1 ao 16. E essa é a nossa revista que tomamos aqui por base para a nossa aula. Nós vamos agora para o nosso textuário e verdade prática. Textuário. A minha palavra e a minha pregação não consistem em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração de espírito e poder. Muito importante esse texto aqui, tá? E a gente vai até comentar mais na frente. Verdade prática. A mensagem da cruz revela a grandeza do amor de Deus. Quer mostrar o amor de Deus para alguém? A mensagem é a da cruz, tá certo? Porque a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nossa introdução. Nesse capítulo, Paulo expressa que sua ida a Corinto teve o propósito único de proclamar o Evangelho de Cristo. O propósito de Paulo de ir a Corinto era pregar o Evangelho de Cristo. Mas ele lembra aos coríntios que não fez isso baseado em sabedoria ou filosofias humanas, mas no poder do Espírito Santo. Olha, Paulo está deixando claro que a pregação dele não foi de sabedoria humana, não foi de filosofia, mas sim no poder do Espírito Santo, tá certo? E aqui nós já vamos para os nossos pontos. Primeiro ponto, a mensagem da cruz. Tema da mensagem, fundamentos da pregação, intervenção do Espírito. Ponto 2, mensagem reveladora. A verdadeira sabedoria, o mistério revelado e ignorância dos sábios. E o ponto de número 3, mensagem espiritual. A mensagem é revelada, o Espírito ensina, o homem não entende. Aplicação pessoal, finalizando, tá certo? Já vamos entrar aqui já em nosso primeiro ponto. Olha o que aqui nos diz, a mensagem da cruz. A cruz de Cristo é o discurso mais eloquente do amor de Deus, pessoal. Claro que a eloquência, a técnica, ela usa nas pregações que a gente aprende aí no curso Pregador Eficaz. Mas aqui, para você demonstrar o amor de Deus, é só pregar a cruz, tá certo? Tópico de número 1. Tema da mensagem. 1 Coríntios 2, 2. Porque decide nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Que Paulo diz, eu decidi saber uma coisa no meio de vocês, Cristo. E tem mais, é Cristo crucificado. Por que Paulo faz essa citação, pessoal? Porque a partir do momento que Cristo foi crucificado, e ali abre-se a porta da salvação, tá certo? Embora devido à sua formação e preparo, Paulo pudesse debater filosofia com qualquer um, ele decide pregar a mensagem da cruz de Cristo. O que nós vemos hoje, pessoal, é muitas pessoas fazendo questionamentos loucos, bestas, discutindo teologia. Paulo não estava preocupado em discutir isso com Coríntios. O que é que Paulo queria? Pregar o Evangelho, pregar a mensagem da cruz, que era aí o seu principal foco, tá certo? Paulo era sabedor de que a cruz é a mais poderosa das mensagens, pois mostra sem meias palavras que somos pecadores e que precisamos do perdão de Deus. A cruz declara que nossos esforços nada valem para a salvação. E aí nós podemos ir
Lá para Efésios 2, quando Paulo vai dizer que nós somos salvos pela graça. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não é pelas obras para que ninguém se glorie. Ou seja, a cruz ela vai mostrar o quanto pecador eu sou e quanto eu necessito de Cristo para remir os meus pecados. Quer ser um bom pregador? Prega a mensagem da cruz. Sem a cruz de Cristo não haveria igreja. Somos o povo formado pelo sangue vertido na cruz. A cruz não apenas declara a falência humana, mas também o poder de Deus. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Olha só, pessoal, como isso é interessante, tá? Nós vimos na lição anterior que para os gregos era loucura, né, a cruz, e para os judeus era algo vergonhoso. O que nós temos que entender que a cruz do Calvário, a morte do Senhor Jesus, nos dá acesso diretamente a Deus e nós podemos ser salvos agora. Então, para o mundo pode ser loucura, mas para nós é o poder de Deus. Vamos dar aqui continuidade no mesmo ponto. Para o mundo em trevas, a cruz não faz sentido, mas foi por meio dela que o Salvador ofereceu perdão aos pecadores. Paulo deixa claro que essa era a sua preocupação: pregar o Cristo crucificado. Não devemos e nem podemos mudar isso. Longe de ser um apêndice, a cruz é o ponto central e a essência da pregação cristã. O que é isso, pessoal? A cruz é o foco. É o foco, tá certo? Uma coisa que eu acho muito interessante é que quando Pedro vai levar a mensagem para Cornélio, Pedro fala da história de Jesus, Pedro fala do batismo, da morte, da crucificação, da ressurreição, e deixa claro para Cornélio que só Jesus é que poderia perdoar os seus pecados. Mesmo Cornélio sendo um homem bom, um homem que ajudava, que dava esmola, mesmo assim ele precisava se arrepender dos seus pecados mediante a cruz do Calvário. Graças à cruz de Cristo, podemos nos relacionar bem com Deus e com os homens. Olha só, pessoal, uma coisa interessante. Paulo vai dizer: mais longe esteja de mim gloriar-me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo, tá certo? Então eu consigo ter essa relação com Deus e eu consigo ter essa relação com os homens através da cruz de Cristo, porque aí nós fomos reconciliados com o nosso Deus, tá certo? Tópico de número 2. Fundamentos da pregação. Quais são esses fundamentos? Nós vamos ver aqui. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Os fundamentos da mensagem de Paulo continham alguns ingredientes indispensáveis para todo e qualquer pregador da palavra de Deus. O que tinha na mensagem de Paulo de algo indispensável que ia servir de fundamentos para qualquer pregador, qualquer pessoa que se diz ser pregador da palavra de Deus? Vamos ver. A princípio, a mensagem deveria apresentar simplicidade, depois ser cristocêntrica, com foco na cruz. Eu trago uma mensagem simples e o centro da mensagem é Jesus Cristo, com foco na cruz do Calvário. Por último, anunciada no temor de Deus e na dependência do Espírito Santo. Rapidinho, a mensagem simples: Jesus é o centro, e no temor de Deus e dependência do Espírito Santo. Por quê, pessoal? Porque a Bíblia deixa claro que é o Espírito Santo que convence o homem, os seres humanos, do pecado, da justiça e do juízo. Eu não disse que ele converte, ele convence, e aí a pessoa estar convencida que é pecador e precisa sim de Jesus para perdão dos seus pecados, aí ela vai e se converte através da mensagem da cruz. Nossa impressão, por que eu coloquei com outra cor? Para você entender isso. Nossa impressão é que o evangelho simples é incapaz de alcançar o coração de pessoas e que antes precisamos impressionar com nossas inteligência e capacidade. Isso aqui é o que nós achamos, pessoal. Eu fico
às vezes me perguntando, as pessoas mudam a mensagem para tentar convencer as outras. E hoje estão usando aí uma linguagem coach, eu não sou nada contra os coaches, mas uma linguagem coach que tira totalmente o foco bíblico e através de palavras de inteligência e de sabedoria querem conquistar as pessoas. Tá certo? Através de alcançar as pessoas pelo seu ego. Mas nós não devemos assim. Nós devemos ser o que? Pregadores da palavra de Deus, direcionados pelo Espírito Santo e pregando a verdade. As pessoas têm que se converter ouvindo a verdade, tá certo? Paulo, todavia, deixa claro que não foi a Corinto para impressionar os seus ouvintes ou para criar um fã-clube. Paulo não estava preocupado se ia criar um grupo, que as pessoas iam querer seguir ele, e ele está ali ao lado dele, bajulando ele. Pelo contrário, Paulo foi pregar a palavra e pronto. Paulo tinha uma missão, e essa missão era anunciar o Evangelho. Uma boa pregação não é aquela em que saímos admirados com a retórica, né, com o bem falar, com uma expressão bonita, ou talentos do pregador, mas aquela em que o nosso coração é convencido de que precisamos de Jesus. Pessoal, todas as técnicas na pregação eu não sou contra, mas o que nós temos que entender que não é o bonito do ter sido falado, os talentos que o pregador exerce, a postura, a forma que ele fala que vai nos convencer. Não, é a palavra de Deus que vai convencer o pecador que ele precisa sim do Senhor Jesus Cristo. Outro fundamento da mensagem paulina era temor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Paulo também ensinava a total dependência, não era motivo de relaxamento para os estudos. Paulo era um exímio estudioso da palavra de Deus. Pessoal, eu já vi muita gente falar assim, pegar o texto de forma errada. Ah, meu irmão, a letra mata, o espírito é que vivifica. Ei, peraí, não é assim não. O texto está falando da lei no Antigo Testamento, não tem nada a ver com isso aqui. Isso aqui não é uma desculpa para você não sentar, assistir uma aula dessa, pegar uma revista, pegar uma Bíblia e estudar. Não, Paulo está dizendo o seguinte, olha, você tem que depender do Espírito Santo e ao mesmo tempo, paralelo ali, fazendo um equilíbrio, estudar a palavra, buscar o conhecimento, para que haja um equilíbrio. Tanto tendo conhecimento bíblico quanto a ação do Espírito Santo. Porque a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo vai nos lembrar, né, do que nós temos conhecido. Mas se você não estuda, não busca, ele vai te lembrar de quê? Você não vai ter nada para que seja lembrado, tá certo? Então estude. A Bíblia diz, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. E a gente conhece a Deus aonde? Através da sua palavra. Claro que oração, jejum, isso vai fazer parte. Mas quer conhecer a Deus? É a Bíblia Sagrada. Ponto 3. Intervenção do Espírito. Aqui o Espírito vai intervir, né, com sua ação. A minha palavra e a minha pregação não consistem em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder. Pessoal, aqui é que nem eu estava falando. Hoje as pessoas fazem esse uso da linguagem coach, né? Chegam para a pessoa, a engrandece a pessoa, coloca o ego dela lá em cima, e aí a pessoa emotivamente se emociona, mas quando ela vai embora, vai para casa, ela se encontra uma pessoa vazia. Por quê? Porque não foi a palavra de Deus que foi enraizada no seu coração para que gere ali uma árvore e essa árvore dê fruto. Foi apenas palavras humanas, palavras que ali alegraram a pessoa. É por isso que nós devemos sim nos comprometer em pregar a palavra e a verdade. Mesmo as proclamações mais dinâmicas do Evangelho se mostram ineficazes, a menos que o Espírito Santo convença as mentes e os corações dos ouvintes a aceitá-lo. Ou seja, eu posso falar bonito, eu posso fazer o que for, mas se o Espírito Santo não for lá e convencer aquela pessoa que ela precisa se arrepender, que ela precisa ir para os pés de Jesus, nada vai acontecer, pessoal. Porque só quem convence é o Espírito Santo de Deus. A ideia desta passagem é que Deus salva o mundo através de mensagem simples e espiritual, de que leva as pessoas a glorificarem a Jesus e não a sabedoria do mensageiro. Olha uma coisa interessante, pessoal. Não é da pessoa em si, tá? Mas aí é a ação do Espírito Santo mediante a pregação da palavra de Deus. Porque nós não podemos fazer nada de nós mesmos para convencer qualquer pessoa.
tá certo? Tudo é a dependência do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, ele tem que fazer parte primordial na sua vida e nas suas ministrações. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Paulo, apesar de ter sido instruído e saber do valor das escolas de retórica, que preservam pela persuasão e eloquência do discursante, apega-se à intervenção do Espírito Santo. Pessoal, essas escolas retóricas, o que faziam? Fazia aí um ensino da questão da persuasão, da eloquência, né, no discurso. Falar bonito, isso é ótimo, né? Talvez você já tenha ouvido, né, aí um pregador, quando vai começar a ministração, eu quero cumprimentar a amadíssima igreja com a paz do excelentíssimo Senhor, Deus dos céus, Criador dos céus e da terra. E aí começa aquela frase. Pronto, isso é questão de eloquência. Quanto a isso, para mim não há problema nenhum. Mas eu falo na questão do discurso, a ministração. Quanto mais simples, quanto mais direta, para que os ouvintes possam entender a mensagem, é melhor. Tá? E aí o pregador ele tem que ter essa visão. Qual é o público que eu estou tendo? Porque se eu pego um público mais simples, vamos supor, eu pego um grupo ainda de pessoas bem mesmo do interior mesmo, vou fazer aqui, não estou menosprezando, tá? Mas eu pego pessoas bem do interior, que não teve a oportunidade do estudo mais avançado, e eu começo a pregar palavras difíceis, as pessoas não vão nem entender o que eu estou falando. Então isso não vai ter nem diferença na vida delas. Mas se eu uso palavras mais simples, o possível para que elas tenham entendimento da palavra de Deus, é isso que Paulo está falando. Pregar dentro de uma simplicidade. Há uma linda progressão onde a mensagem se basearia na cruz. Anunciada com simplicidade e com a ação do Espírito Santo, pessoal. Se você pregar sem se preocupar, pode confiar que o Espírito Santo de Deus é que vai fazer acontecer, tá certo? Então vamos lá. Agora vamos para o nosso ponto de número 2. Ô glória. Mensagem reveladora. 1 Coríntios 2, do 6 ao 8. Não havia da parte do apóstolo Paulo nenhuma persuasão ou autoconfiança. Isso aqui mata muita gente, a autoconfiança, pessoal. Tem gente que fala assim, não, vou estudar para quê? Já conheço a Bíblia. Quando eu chegar lá, que eu abrir a Bíblia, o Senhor vai falar. Tome cuidado, tá? Isso é muito sério, isso não é brincadeira, pessoal. A palavra de Deus, você deve levar ela com sinceridade e com total respeito. Ele sabe que apenas o Espírito Santo pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Como disse um pregador, eu não sei nem que pregador foi esse, mas vamos lá. É mais fácil ensinar um leão a ser vegetariano do que converter uma alma pelos esforços de sabedoria humana. O cara tá certíssimo. Nada do que eu puder fazer, eu não consigo salvar nem a mim mesmo. Quanto mais salvar uma outra pessoa. Nós dependemos sim da total ação do Espírito Santo de Deus. A verdadeira sabedoria. Vamos ver o que seria isso. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério. Jesus Cristo crucificado é a sabedoria de Deus. Olha só. Quer ver se está dentro da sabedoria de Deus? Prega Jesus crucificado. A verdadeira sabedoria não é a filosofia, mas o Evangelho. A sabedoria de Deus é Jesus Cristo e este crucificado. Pessoal, se você for estudar a Bíblia, claro que dentro da Bíblia vai ter cântico, poesia, vai ter filosofia, né? João usou aí a filosofia também para poder começar. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, estava com Deus. Então assim, mas o que ele está dizendo aqui é que a filosofia é de estudo humano, não da palavra do Senhor Jesus Cristo, tá? E este crucificado. Paulo não está desprezando o valor do estudo secular. Estudem, se capacitem, busquem crescer na graça e no conhecimento de Deus para com os homens, porque Jesus cresceu assim também. Paulo está ensinando que o objetivo da mensagem da cruz é alcançado sem necessidade de artifícios ou malabarismo humano. O que Paulo está dizendo aqui, pessoal, é o seguinte: estudem sim, pessoal.
estudem muito. Mas não quer dizer que por você ter o conhecimento, é que aí os teus artifícios ou os teus malabarismos humanos vai fazer a pessoa ser alcançada por Cristo. Não. É a mensagem da cruz. A gente vai enfocar muito nisso aqui, tá? São considerados maduros os cristãos que foram transformados pela palavra de Deus e preferiram se submeter à ação da mensagem genuína. O que é isso aqui? A maturidade espiritual me faz entender que a mensagem ela tem que ser genuína, sem mudança, sem alteração, sem enfeite. É só pregar a Bíblia, meu filho. Pregue a Bíblia que você vai ver como dá tudo certo. Tópico 2. O mistério revelado. Em mistério outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. O Evangelho começou na eternidade, antes da história. Ele é uma ideia tardia. Ele não é uma ideia tardia. Vamos entender isso. Ó. Ele não é uma ideia tardia, um plano de última hora, mas algo planejado desde a eternidade. Pronto. O que o autor está dizendo aqui? Ó? Que o Evangelho já está desde antes da criação do mundo. Por quê? Porque ele estava com Deus. A palavra estava com Deus. Tá certo? Então isso aí não foi algo que surgiu depois. Deus já tinha preparado tudo desde a eternidade. A morte de Cristo não foi um acidente que fugiu da capacidade de intervenção divina, mas algo que estava em seus planos. Ou seja, não é que Deus errou, aí mandou Jesus para consertar. Não, pessoal. Já estava tudo planejado. Lembra que a Bíblia vai dizer que o Cordeiro de Deus já havia sido morto desde a eternidade, desde o princípio já estava tudo preparado, tá certo? Deus já tinha programado tudo, nada saiu e nunca sairá do controle das mãos de Deus, tá certo? Deus está no controle de tudo e de todos. Na realidade, a mensagem de salvação sempre existiu. Havia um plano divino de enviar o Messias para a salvação do mundo. Entretanto, esta mensagem esteve oculta no Antigo Testamento, retratada sutilmente em algumas passagens. Já no Novo Testamento, esse mistério é revelado de modo claro e inequívoco para os que creem. Olha só, no Antigo Testamento a mensagem não ficou tão clara, tão visível. Mas no Novo Testamento e com a presença de Jesus na Terra, isso ficou bem claro. E aí não tem nenhum inequívoco. O que é isso? Não há nenhum erro, tá? Não há nenhum erro. O equívoco é quando há um erro. Então é inequívoco, não tem nenhum erro. Para mim que creio. Se as pessoas que não creem, aí pode ter algum erro. Mas eu que creio, você que está crendo, não há erro nenhum, tá certo? Ela está fora de qualquer erro. Estava tudo já programado. E aqui a ignorância dos sábios. Ixi, os sábios e ignorância. Pessoal, o que é ignorância? Tem pessoas que confundem ignorância com arrogância. Ah, fulano é muito ignorante, não sabe falar. Não, não é isso. Isso é arrogância. Ignorância é o contrário de conhecimento, tá? Mas como é que é a ignorância dos sábios? Os caras são sábios, mas não têm o conhecimento? Que nós vamos ver agora. Sabedoria é essa que nenhum dos poderosos destes séculos conheceu. Porque se a tivesse conhecido, jamais teria crucificado o Senhor da glória. Ou seja, os caras não conheceram e nem reconheceram Jesus como Salvador. Porque se tivesse, não teria feito isso. Paulo culpa as autoridades judaicas e romanas pela morte de Jesus, chamando-as de poderosos desse século. As autoridades judaicas representavam autoridades religiosas e as autoridades romanas representavam a autoridade política da época. Deixa claro para você, autoridades judaicas estavam representando a questão da religiosidade. Autoridades romanas estavam representando a questão da política. É por isso, pessoal, que quando Jesus vem à Terra, o povo estava passando por uma crise política e uma crise religiosa. Eles estavam esperando um rei que viesse restabelecer o reino a Israel. Lembra que Pedro disse, Senhor, é nesse tempo que restaurará o reino a Israel? Ele estava esperando um rei que viesse reinar e consertar a questão religiosa e a questão política. Só que Jesus veio como sacerdote, tá certo? Para a remissão do pecado das pessoas, para trazer transformação. Jesus não estava preocupado em estabelecer um reino terreno. Ele deixou sempre claro que o seu reino era espiritual, tá certo? Mesmo sendo considerados
profundos conhecedores do Antigo Testamento, os judeus não admitiram a revelação e o cumprimento desta mensagem no Novo Testamento, porque as autoridades judaicas pediram a crucificação de Jesus. É uma pergunta. Pessoal, no Antigo Testamento, eles eram conhecedores e tudo, mas no Novo eles passaram a não acreditar. É tanto que hoje os judeus não convertidos ao cristianismo, eles ainda estão aguardando o Messias, tá certo? E aí a pergunta, né? Por que as autoridades judaicas pediram a crucificação de Jesus? Por que as autoridades romanas o crucificaram? Outra pergunta, né? Por que não o reconheceram como Messias? Essa é a resposta. Eles, tanto as autoridades judaicas como as autoridades romanas, um pediu e o outro crucificou, né? As autoridades judaicas fizeram o pedido para que Jesus fosse crucificado, e as autoridades romanas, que é lá Pilatos, fez aí atendendo o pedido, né, deles e crucificando Jesus. Por quê? Porque ambos, os dois, não reconheceram ele como o Messias. Se tivesse reconhecido de fato quem Jesus Cristo era, jamais teriam crucificado o Senhor da Glória. Continuando. Os sábios foram ignorantes em duas formas. Agora nós vamos ver aqui duas formas, 2 pontos A e B, aonde é que está essa ignorância. Na religião com os judeus, aqueles tropeçaram, tá certo? Rejeitaram Jesus como Messias. Em Mateus 16, Jesus indaga seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? Pedro tem a revelação de quem Jesus era. Os sinais revelam que ele era, mas os seus não o receberam. Lembra, pessoal, que João vai dizer assim, ó: ele veio para os seus e os seus não receberam, mas todos quanto receberam, dele o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Tá? Jesus veio para os seus, mas os seus aí acabaram aí rejeitando e não receberam. Letra B. Na política com os romanos. Aqui foi um erro que eles cometeram, um erro grotesco, né? Os sábios romanos sabiam que estavam errados. Por exemplo, Pilatos, ao lavar as mãos, o centurião e os que com ele guardavam a cruz, eles não erraram por inocência. Agiram conscientemente, considerando os fatos e condenando o inocente. Pessoal, Pilatos sabia que Jesus não tinha culpa. Ele chega até a expressar: eu não vejo culpa alguma nesse homem. Só que as pessoas insistiram tanto na crucificação. E ele, querendo agradar os judeus, isso como uma forma política, ele vai lá e manda fazer lá a execução da crucificação. Aí ele lava a mão: eu tô inocente do sangue desse justo. Vai pensando que é assim. As coisas não funcionam bem assim, não. Então o que acontece? Eles não reconheceram, e aí eles cometeram esses dois erros grotescos, tá certo? Esses dois erros gigantes aí, pessoal. E agora o ponto de número 3, mensagem espiritual. Eita Deus, vamos lá. A mensagem é revelada. Esse versículo aqui é muito bonito, ó. Mas, como está escrito, nem os olhos viram, os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Geralmente as pessoas lerem só o versículo e seguram, pessoal. Dá uma dica para vocês, tomem cuidado. Versículos isolados é princípio para a heresia, tá? Você pode pegar um versículo isolado e aí fazer uma interpretação errada quando você não vê o texto e o contexto, tá certo? Vamos lá ver, ó. Quantas vezes você já ouviu esse texto sendo mencionado em relação ao céu? Olha só. O próximo versículo explica, olha só, a gente tem que ver o contexto e o texto completo, né? Mas Deus não a revelou pelo Espírito. Paulo afirma categoricamente que a mensagem genuína da cruz contém mistérios que somente serão revelados pelo Espírito Santo aos seus. Tá, pessoal? Hoje, dando aula na escola bíblica, eu disse o seguinte, olha, tudo que o homem sabe de Deus foi porque Deus revelou a ele, através do Espírito Santo. Nós não sabemos mais do que devemos. Deus sempre vai estar ali, porque o nosso saber, ele se limita. Quando está se referindo a Deus, Deus só revela o que ele quer para cada um. Então aqui o Espírito Santo revelou. Agora vamos entender uma coisa, ó. Sozinho nenhum ser humano é capaz de discernir Deus, jamais. Ele precisa de uma revelação externa.
A busca de quem é Deus apontará a direção certa para ele. Porém, só chegaremos ao destino correto, que é ele próprio, se recebermos revelação do Espírito Santo. O que ele está dizendo? Eu só vou conhecer de Deus, tá? Aquilo que Deus me revela para que eu conheça. Eu dependo totalmente de Deus para conhecer ele. Por isso, no verso 11, Paulo diz: as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Só conhecemos as coisas de Deus se o Espírito nos revelar, pessoal. Não tem segredo. Nós só vamos saber de Deus o que Ele quer que saibamos. É tanto que tem algumas perguntas que nós não conseguimos responder. E principalmente quando se está se referindo a Deus. Por quê? Porque nós somos limitados ao conhecimento. Só conhecemos até onde Deus permite que venhamos conhecer. E aqui o Espírito ensina. Disso também falamos. Não palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Quer aprender as coisas espirituais? Só pelo Espírito Santo, tá bom? O apóstolo Paulo realça o valor do Espírito Santo no ensino da igreja, para que essa possa assimilar a profundidade da mensagem da cruz. O que você tem que entender? O Espírito Santo te faz entender quão profundo é a mensagem da cruz. Quão tão poderosa é, quão tão importante é essa mensagem da cruz de Cristo. Tá certo? A função primordial do Espírito Santo é ajudar a igreja a reconhecer e entender a natureza espiritual da mensagem a ela dirigida. Ou seja, quando é pregado, o Espírito Santo vai levando entendimento para a igreja. Tá certo? É por isso que é importante você que ministra, você que prega, ter uma preparação antes, fazer uma oração, fazer uma consagração, conhecer bem o texto, se preparar, ter um momento ali com Deus, para quando você ministrar, ter essa sintonia. E aí o Espírito Santo vai pairando dentro da igreja, vai tocando os corações e as pessoas vão recebendo a palavra poderosa da cruz e vão se convertendo ao Senhor Jesus Cristo, tá certo? Sem o auxílio do Espírito Santo, o homem não consegue entender o verdadeiro propósito divino em suas variadas circunstâncias, que está mostrando a total dependência do Espírito Santo. Como isso é lindo, viu? Além disso, quando descartamos esse auxílio, caímos no precipício de ações vazias e interpretações equivocadas em relação à palavra. Olha só, então eu preciso da ação do Espírito Santo para que ele venha me auxiliar, para que ele venha me direcionar, para que eu não tenha interpretações equivocadas, para que eu não tenha interpretações erradas, principalmente quando você pega um versículo só, tá certo? Um versículo só para querer trazer aí um estudo ou coisa parecida. Leia o texto, leia o contexto, se dedique mais na leitura, ame mais a palavra de Deus, e aí o Espírito Santo vai te revelando e te mostrando ali o que é que Deus quer falar com você primeiramente e depois com o povo através da sua vida, tá certo? Esse é o grande motivo do crescimento de heresias em nosso tempo. Qual é o grande motivo, pessoal? É as pessoas acharem que não precisam do Espírito Santo, é as pessoas acharem que não precisam estudar, acham que só pelo fato de pregar, por ser a palavra de Deus, vai dar certo, e não é assim que as coisas funcionam, tá certo? As pessoas têm deixado de lado o ensinamento do Espírito, criando fábulas e heresias fundamentadas na sabedoria humana, a qual se opõe à sabedoria divina, que excede todo o entendimento. Devemos nos ater à palavra e sempre sobre a orientação do Espírito Santo. Quando você for pregar, quando você for ministrar, Senhor, fala comigo, coloca uma palavra aqui no meu coração para que eu possa estudar, me dedicar. E naquele grande dia que eu for pregar, as pessoas possam ouvir a mensagem, elas possam tocar o coração das pessoas, me dar uma palavra direcionada ao coração daquelas pessoas. E aí você vai ver o agir do Espírito Santo, total dependência do Espírito Santo, tá? A Bíblia deixa bem claro isso, que é o Espírito Santo que vai fazer toda essa ação. E agora o tópico de número 3, tá? O homem não entende. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus.
Olha só. Porque eles são loucura e não podem entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então, quando você não tem esse entendimento, é porque você ainda está em uma forma natural, tá certo? Porque as coisas do Espírito Santo, as coisas de Deus, só o Espírito Santo é que pode aí nos mostrar, nos revelar, tá certo? E nos fazer entender, ter esse discernimento espiritual, ter esse entendimento espiritual, tá certo? O homem natural é todo aquele que ainda não foi redimido. Para estes, o evangelho parece loucura, tá certo? Olha, vou dar uma dica para você aqui. Se você for pregar o evangelho para a pessoa e não souber explicar um texto, você vai cair em um problema muito sério. Por exemplo, você vai pregar e aí você lê um texto. Jesus disse que tem que dar outra face. O homem que não entende tá achando que tem que dar a cara. Jesus disse que é para dar outra face. Aí bate de novo. Não. O texto não está falando disso. Isso é uma interpretação natural de uma pessoa que não tem entendimento do Espírito Santo. Mas o que o texto está dizendo? Está falando em abrir mão da razão. Que é melhor abrir mão da sua razão do que você criar uma briga, pessoal. Eu estou certo, mas eu sei que está gerando uma briga, confusão. É melhor abrir mão da razão para não gerar uma briga naquele momento. Isso parece loucura, mas para quem não entende, é dessa forma. O homem espiritual é o cristão que é um discípulo de Cristo amadurecido, que tem em si a essência do Espírito Santo e sabedoria que o faz discernir as coisas de Deus. Olha só, maturidade espiritual, isso é muito importante. Denísio, como é que eu consigo maturidade espiritual? Buscando a Deus, lendo a palavra, aprendendo mais do Senhor, pedindo a Deus para que você seja uma pessoa melhor, para que Ele venha te direcionar nos teus passos, nas tuas palavras, na tua forma de comportamento. E aí o Espírito Santo vai te moldando, e aí você vai passar a ter o caráter de Cristo. Então isso vai fazer uma grande diferença na sua vida. Você vai ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Aos ouvintes da mensagem, é necessária a instrução do Espírito Santo para que essa possa ser entendida. Ou seja, quando eu prego, o Espírito Santo vai levando o entendimento para as pessoas que estão me ouvindo. É por este motivo que o homem natural não consegue compreender as coisas espirituais, tá certo? Continuando. Ou seja, o homem natural não aceita as coisas do Espírito Santo de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O Espírito Santo em nós capacita-nos para que tenhamos a mente de Cristo. Tá vendo que eu falei distante, né? O caráter de Cristo, a mente de Cristo. O apóstolo Paulo conclui perguntando: pois quem conhece a mente do Senhor, quem o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. É diferente, tá? Olha só. A mente de Deus, que Paulo está se referindo, é a mente de Cristo. Através da aceitação de Cristo, nós temos essa mente de Cristo. Mas Deus está acima, tá? Nenhum homem terá o mesmo conhecimento, a mesma mente que o Senhor, jamais. Isso é impossível, tá? Mas a mente de Cristo, ela pode estar sim em nossas vidas. A mensagem que Paulo pregou em Corinto é produto da mente de Deus. Produto, ela foi produzida da mente de Deus, entendeu? Tá? Não é a mente em si. Uma coisa interessante, porque você precisa tá aí diferenciando. A Bíblia diz, olha, pensai nas coisas que são de cima, né? Onde as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à destra de Deus, né? Não pensar nas coisas que são terrenas. Então, ter essa mente de Cristo, pensar como Cristo pensava, tentar agir como Ele agia, pedindo força, pedindo graça para ser parecido com o Senhor Jesus. O Evangelho foi elaborado na mente de Deus, na eternidade. Ou seja, o próprio Deus elaborou. Paulo diz que nós temos a mente de Cristo, porque nós estamos pregando o produto da mente de Cristo, que é o Evangelho. Olha só, se na sua mente está o Evangelho, a palavra de Deus, então você está tendo aí a mente de Cristo. Tá certo? Vamos lá. A mente de Cristo são os pensamentos, os planos e o conhecimento de Cristo, conhecidos pelo homem mediante a ação do Espírito Santo. Portanto, quando alguém rejeita a mensagem poderosa do Evangelho, está rejeitando o próprio Cristo, pessoal. Lembra do textozinho lá? Vocês vão lá, pregue. Se eles não quiserem receber, tudo bem, né? Mas na hora que for sair, bate lá a sandáliazinha, deixa o pó lá,
Tá? Ele está dando um exemplo. Não é que a gente vai ser assim, eu preguei, não quer mais saber, vou pregar mais não. Não é assim também, de uma forma extrema, tá certo, pessoal? Mas a palavra, ela deve ser pregada. Então pregue. Se as pessoas não quiserem dar atenção, faça a sua parte. Lembra que quando Deus chama Jeremias, Jeremias já sabia, né, que o povo era rebelde e disse, não, senhor, o pessoal não vai me ouvir não. Aí Deus disse para ele, não, Jeremias, se preocupe não. Eu já sei que o povo não vai te ouvir porque são rebeldes. Mas vai e anuncia, prega a palavra. Porque naquele grande dia, pessoal, ninguém vai poder se justificar diante do Senhor dizendo que não ouviu a mensagem, tá certo? Então, pregue, tem a oportunidade, pregue a palavra do Senhor Jesus Cristo. E agora nós vamos para a nossa aplicação pessoal. A mensagem da cruz excede a todo entendimento e é poderosa para cumprir seu objetivo de revelar o amor de Deus a todos os homens. Mensagem linda, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Romanos 5,8, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Oh glória, é o amor de Deus para conosco. Efésios 2:1, e ele os vivificou, estando vós mortos em ofensas e em pecados. Olha só, pessoal. Meus agradecimentos. Agradeço a Deus por essa oportunidade, agradecer a você que é inscrito, a você que é inscrita, você que assistiu e não é inscrito. Ah, Denise, eu não quero me inscrever. Tudo bem, eu gostaria que você se inscrevesse, mas obrigado por assistir a aula, tá certo? A minha esposa Gabi Menê, aos familiares, aos amigos, a PEG por essa revista abençoada, a YouTube que nos dá essa oportunidade aqui de trazer essa mensagem, que Deus em Cristo Jesus possa abençoar a vida de cada um de vocês e até a nossa próxima aula para a glória do Senhor Jesus Cristo.